gente hoje está falando, a gente vai começar a falar do terceiro domínio, né? A gente falou do desconexão e rejeição, não é isso? Na semana passada, a gente falou sobre autonomia e desempenho prejudicados, falou sobre a tarefa evolutiva que falha, sobre os esquemas associados, sobre a família de origem. E hoje a gente vai falar sobre limites prejudicados, né? É um domínio que contém os seguintes esquemas: autocontrole e autodisciplina insuficientes e arrogo, grandiosidade. Tá bem? Então, esse limite, qual foi a tarefa evolutiva, né, que falhou aqui? Ó, o fato do sujeito poder dizer não, receber um não bem redondo, sabe? Aquela famigerada criança mal educada, que os pais não dão um amor de qualidade, porque dizer sim o tempo inteiro não significa que você ama uma criança, não é verdade? Porque se a gente entende que amor é a atenção, quando você diz sim full time, você não está dando a atenção devida, não é? E geralmente são pais culpados. Gente, eu sempre falo isso, né? O pior ingrediente em qualquer relação, seja ela amorosa, romanticamente amorosa, seja ela entre pais e filhos, é a culpa. Se você se relaciona e tem culpa nessa parada, a relação é ruim. Você não consegue dar limites. Quando você sente culpa, né? E a culpa tem a ver com perdão. Quando você não consegue se perdoar por algo que você fez, você contamina a relação. Ou quando porque geralmente a culpa tem a ver com auto-perdão. Então, uma mãe culpada, às vezes muito ocupada, não nega a criança, por exemplo, permaneceu o tempo inteiro no celular. Né? Então, a criança fica sem limite, ela não consegue estudar, ela fica ali, ó, naquela fazendo o que ela quer, aquele regime laissez-faire, né? Então, quais são as famílias típicas dos limites que geram esquemas nesse domínio? São permissivas e não dão orientação à criança em relação ao certo e ao errado. Entendem? E aí os motivos são variados. Ou, ai, tadinho do meu reizinho, também tem, né? Eu tenho uma pessoa na família que ela teve uma mãe, é uma pessoa que eu amo muito, por sinal, amo muito, demais da conta, mas eu estou observando isso e estou pensando, vai dar errado. Como ela teve uma mãe pouco atenciosa, porque a mãe teve que trabalhar, teve um pai que abandonou e tal, e a mãe teve que ver a vida dela, estudar, trabalhar, não deu atenção suficiente a essa moça que eu amo. E aí, atualmente, ela tem um filhinho, mas ela está dando demais, é como se ela colocasse uma redoma nesse menino, e ela declara isso. O que você quer ser? Como é que você quer? Eu fiz uma brincadeira aqui em casa com aquelas cartas, né? Numa roda, ela estava aqui, e eu perguntava, o que você quer ser? Como é que você quer estar daqui a 10 anos, 5 anos? Eu quero estar mãe do meu filho. Quer dizer, ela está apostando todas as fichas numa maternidade, super protegendo essa criança, como se ele fosse a razão da vida dela. Com isso, ela vai emitindo um boleto impagável, porque essa criança pode não dar conta de corresponder aos anseios dessa mãe. Né? Então, ela é super protetora, e isso pode gerar esquemas de arrogo, grandiosidade e de limites prejudicados. Concordam? E a gente percebe muito aqui, quando a gente vai tratar aqui, que eu falo em clínica, né? Quando a gente vai tratar narcisistas, porque provavelmente eles não tiveram um amor de qualidade, né? Um amor
ou superprotetor, ou permissivo demais, ou com falta de atenção, ou quando você objetifica o amor. Eu sempre conto um caso de um menino que eu atendi no consultório, que ele está deprimido, olha aí. Qual é o sintoma? Depressão. Depressão não é a doença, depressão é o sintoma. Ele veio se queixando de uma depressão. O que sustentava essa depressão dele? Ele perdeu as coisas, ele faliu, ele tinha uma firma de empréstimo consignado, na época em que empréstimo consignado era o grande lance, né, há um tempo, e ele faliu. E quando ele tinha dinheiro, ele tinha a mais bela namorada, os melhores amigos, ele pagava as viagens e festas em Angra, as pessoas iam de helicóptero que ele financiava. Quando ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo. Mas quem era esse menino? Esse menino era um pobre menino rico, né? Morava em Ipanema, a mãe era uma modelo super famosa, o pai um alto executivo, e ele era criado por babás. Todas as vezes que ele sentia saudade da mãe, ligava para ela: mãe, estou com saudade de você, ela falava: o que você quer? O que você quer? Qual é o presente que você quer? Ah, eu quero o último carrinho, não sei o quê. E ela trazia, por culpa, aquele presente para tamponar a falta de afeto que acontecia ali naquela relação. Conclusão, esse menino associou amor às coisas. Vocês compreendem isso? O que é coisificar o amor? Ele não tinha limites, ele não tinha noção do que era certo e do que era errado, porque as babás não estavam muito se importando com isso. Quando ele descia para o play, se sentindo muito mal, esvaziado de afeto, menininho, 6 anos de idade, 7 anos de idade lá, ele descia para o play, ele levava a bola e só era convidado para jogar porque ele era o dono da bola. Então, quando ele queria convencer alguém que ele deveria participar das brincadeiras, ele levava a última geração de brinquedo que ele tinha. Entendem o que é coisificar o amor? Né? Claro, obviamente, esse menino cresceu esvaziado, ele era tão esvaziado, que no começo do tratamento eu comecei a fazer uma investigação, quem ele era, do que ele gostava, para eu poder potencializá-lo para ele sair daquela lama subjetiva, né? A depressão que o assolava. E aí eu perguntava assim, que tipo de música você gosta? Ele dizia, música? Música? Ah, sei lá, quando eu vou na festa lá no Jockey, eu ouço eletrônica. Tipo assim, e filme? Você gosta de assistir filme? Qual é o estilo de filme que você gosta? E tal? Filme? Ah, sei lá, qualquer um que esteja passando. E tal. Era um eu esvaziado de contorno, sabe? Entendem isso? Um eu esvaziado de contorno. Era um menino esburacado, com 36 anos de idade, que não tinha contorno de eu. Por isso que ele estava em franca depressão. E a coisa era tão grave, que ele tinha falido, né? Ele já não tinha mais nada e tinha não, quer dizer, ele tinha um carro importado. Ele tinha um carro importado que valia, sei lá qual era o carro, que eu não entendo muito disso, mas valia tipo 130 mil reais. E quando o oficial de justiça ia lá no prédio dele para toque, para pegar o carro dele, ele se enfiava embaixo da cama. Como um menino que não podia entregar. Olha, ele não podia nem mais manter aquele carro. Ele não podia mais manter aquele carro. Mas se ele entregasse a coisa, ele ficava sem nada. Compreendem isso? Porque as coisas representavam quem ele era. Isso é típico do narcisista, esvaziado de afeto. Então, a ferida narcísica era imensa, né? Ele tinha um buraco no peito dele e tentava tamponar esse buraco com coisas. E quando eu perguntava para ele, mas vem cá, cadê seus amigos para conversar sobre o assunto, conversar sobre isso? Ainda não tinha pandemia, né? Isso tem anos. E cadê seus amigos? Ah, não, eu tenho vergonha. E ele morava perto do Rio Sul, eu falava, por que você não vai à praia, pelo menos dar uma caminhada produzindo endorfinas? Vai lá no Rio Sul, tomar um chopp, sei lá, fazer alguma coisa. Ele dizia, eu tenho medo de encontrar os amigos. Ou seja, por quê? Se ele não tinha coisas, ele não tinha amigos. Compreendem como as histórias têm a ver, quer dizer, como os sintomas têm a ver com o histórico lá?
A gente tem que compreender isso definitivamente. Definitivamente, né? Esse curso que a gente está aprontando aqui, eu e o Ricardo, tem a ver com isso, com esse entendimento da depressão ser sintoma e não doença. A depressão é sintoma de esquemas, de construções históricas, de uma parentalidade nociva. Falando em parentalidade nociva, volto a dizer que a gente tem que desmitificar que toda mãe é boa, ou seja, tem que desfazer esse mito. Inclusive no consultório da gente. Por quê? O que a gente percebe, né? As pessoas sofrem muito porque não tiveram uma mãe suficientemente boa. Sofrem muito. E é a coisa mais comum. O incomum é a gente achar a mãe suficientemente boa, ou seja, na medida certa. Nem indulgente, como aqui as mães que geram limites prejudicados, e nem excessivas, porque elas também podem gerar esquemas nesse domínio, limites prejudicados. Então, o caminho do meio, e a gente volta a falar de Aristóteles, né? Qual é o caminho da virtude? É o caminho do meio. É o caminho do meio. Agora, como encontrar esse caminho do meio? Por isso que eu acho que projetos de terapia do esquema, esses projetos de educação de pais devem ser desenvolvidos. A gente tem uma área aí para trabalhar. Não é? As pessoas fazem curso para casar, mas não fazem curso para ser pai ou mãe. Gente, devia fazer. Principalmente, Gardner, inteligências múltiplas, né? Psicologia positiva, terapia do esquema. Isso tudo é preventivo. Para a gente parar de comparar as crianças, para não gerar esquemas lá de autonomia prejudicados, para a gente parar com isso, para entender que os indivíduos são únicos, com talentos específicos, com possibilidade de desenvolver forças de caráter, todas elas, né? Porque as forças de caráter a gente pode desenvolver, a nossa grande sorte é essa. A gente pode desenvolver, diferente de talentos, né? Talentos, eles já vêm meio que geneticamente marcados. Forças de caráter, qualquer um pode desenvolver às 24, é só a gente praticar. E entender as crianças, Inevitável falar sobre o caso Henri. Inevitável falar. Como uma mãe... As pessoas não podem chamar de mãe. Pode sim. Eu tenho mães, eu vejo mães aqui no meu consultório, só vejo mãe lixo. Eu tenho uma que fez a filha matar o tio, por exemplo. Fez a filha matar o tio. Raramente eu vejo uma mãe suficientemente boa, raramente. Essazinha aí, que é a mãe do Henri, porque era mãe mesmo do Henri, infelizmente ela era mãe do Henri, a última notícia é que ela dava ansiolítico. Eu quero de novo falar com vocês. Gente, uma criança de 4 anos está precisando tomar ansiolítico, os pais têm problemas. A família nuclear tem problema. Volto a dizer, não tem como você atender uma criança se não atende os pais. O único problema de uma criança é a parentalidade, é a dinâmica familiar, é o sistema. Então, quando a gente pensa, né, nos esquemas que a gente pode evitar, nas tarefas evolutivas que uma criança tem que percorrer, né, fica mais fácil educar pais. Fica mais fácil. Né? Eu não sei, me digam se eu contei sobre uma paciente minha que maltratou a filha. Eu contei? De 9 anos? E ela veio com uma cara de... E eu falei, por que você fez isso? Que absurdo! Você não podia ter feito isso com a sua filha. Ai, mas é porque a minha irmã me maltratava quando eu era criança. Eu falei, bom, isso não é justificativo. Né? Vamos tratar aqui. Aí, na sessão seguinte, ela disse... mas eu fiquei muito mal na sessão passada porque você disse que eu estava errada. Eu falei, mas era para ficar mal mesmo, não era para ficar bem, não. Você não pode fazer isso com a sua criança. Não pode. Você cria uma outra maneira de expressar o teu ódio.
né? Ou então devolve para o pai, se você não está podendo criar. E é assim, gente, é assim, é assim. Não dá para ser complacente, né? Porque as crianças, elas não têm autonomia para mudar uma realidade, elas não têm autonomia. Por isso que a gente tem que tratar os pais, até fingir que trata a criança, mas tem que tratar os pais. Eu não sei se vocês, depois vocês vão me dizer se vocês concordam com essa ideia ou não, né? Mas o que você vai fazer? Qual a intervenção que você faz com a criança de 4 anos? Qual é a intervenção? Se você não cuida da parentalidade. Então, entender esquemas, entender esses domínios, entender as tarefas evolutivas que uma criança tem que percorrer, é fundamental. E para poder psicoeducar os pais, os professores, a escola e quem estiver perto da criança. É fundamental, porque é de amargar, é de doer, gente. A gente perceber que uma criança frágil de 4 anos de idade, ela com medo, né, vomitava de medo e a mãe tacava um ansiolítico para ele parar de ter medo. Olha isso, parar de ter medo de um torturador. E o que é pior, ela sabia. Quando a babá disse para ela, vem aqui, o fulano, o Jairinho, está no quarto com seu filho. Ela levou 3 horas para chegar, porque ela estava passeando no shopping. Ah, isso não é mãe. É sim, gente. Olhem para os pacientes de vocês, vejam aí as mães que eles têm. E para as suas também, né? Vejam aí. Agora, as mães falham porque querem? Não, volto a dizer, falham porque são esburacadas as crianças. É um esburacamento danado. E a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade falar sobre isso. Falar sobre esses domínios, falar sobre essas tarefas evolutivas, falar de como uma família, do quanto uma família disfuncional pode ser nociva. Por isso que a gente está vendo o mundo do jeito que está aí, todo virado, de cabeça para baixo. Então, falei sobre isso, né? Esse autocontrole e autodisciplina insuficientes, o esquema gerado por limites prejudicados e grandiosidade de merecimento. Quando a criança é o reizinho da família, a família é filiocêntrica, né? A criança fica no centro, ditando as regras. De que horas que as pessoas vão dormir na casa, de como é que vai ser a alimentação. Eu não aguento com esse menino. Quando eu vejo uma mãe dizer assim, eu não aguento com esse menino, um menino de 3 anos de idade, como pode? Não aguento com esse menino. Como é que pode? Não devia ter filho. Como é que uma mãe não aguenta com um menino de 3, de 4, de 5, qualquer idade que seja, mas eu estou falando principalmente nessas idades. Não, mas ela não é mole, não, porque ela faz e acontece. Gente, faz e acontece porque você não dá limites realistas para essa criança. Limites realistas para essa criança significa maltratar a criança? Não de jeito nenhum, em nenhuma hipótese. Bater numa criança? Não de jeito nenhum, em nenhuma hipótese. Quando você bate numa criança, você não bate para educá-la, você bate porque você tem raiva. Eu bati porque eu amava muito. Não, você não estava amando essa criança nesse momento que você estava batendo. Você estava com raiva, não sabia o que fazer, e você bateu na criança. Não precisa bater numa criança para dar limites, não é verdade? E quando você não dá limites, você cria um arrogante, né? E uma pessoa descontrolada, que não consegue entender os limites do próximo. Né? Hoje eu fiquei muito danada da vida, eu estou numa semana muito apertada, né? Nessa correria de hospital, dormindo em hospital, cansada, porque tinha, enfim, aquela tensão do Covid, né? Até agora a gente está muito tenso por conta disso, e eu transferi os pacientes, né? E aí eu tenho uma que é arrogante, muito arrogante, e que tem também autocontrole e autodisciplina insuficiente. Mandei um recado para ela, e disse assim, então está tudo certo para amanhã, 10 horas da manhã? Ela falou, tudo certo, certíssimo, pode deixar que estarei amanhã, 10 horas da manhã. Então, me movimentei, fui atender hoje de manhã, que não é o dia que eu atendo, mas para poder, né, acolher.
Estou aqui esperando e nada. É óbvio que ela vai pagar a sessão, isso não tenha dúvida, né? Estou aqui esperando. Aí ela manda no final da sessão assim: ai, esqueci de você. Meninos, me veio um negócio aqui do pé até a minha última ponta do cabelo. Eu ia responder, mas eu decidi deixar no vácuo, né? Porque, na verdade, ela não esqueceu de mim, ela esqueceu dela mesma, porque o taxímetro está rodando. Eu estou aqui à disposição. Por isso que é importante, gente, volto a dizer, é importante cobrar a sessão quando o paciente não avisa com antecedência. Por favor, principalmente se ele tem autocontrole e autodisciplina insuficientes e arrogo grandiosidade. Né? Eu não estou aqui para ser joguete na mão de ninguém. E vocês também não. Então tem que ter esse compromisso. Se você falta, avisa. Se você sabe que não vai, avisa. Não foi a primeira vez que essa menina fez, é assim que ela age. É assim que ela age, eu vou tratar isso. De que forma? Ela vai pagar. É uma maneira de eu dar limites. Como é que a gente trabalha em terapia, né, em clínica, com pessoas que têm autocontrole, autodisciplina insuficientes e arrogo grandiosidade? Estabelecendo limites. E aí tem que ter coragem, né? Tem que ter, pulso firme, porque se ela não teve limites, eu tenho que dar. Sempre conto a história da minha border querida, amo essa menina, mas que da primeira vez que ela chegou, eu já avisei para a Cris, eu falei, olha, ela vai chegar atrasada. Estava marcado 2 horas, ela chegou 2h40. Quando ela chegou, eu falei, oi, seja bem-vinda, pode entrar, 10 minutos de sessão. Eu falei, teu tempo acabou. Ela disse, mas já? Eu falei, pois é, teu horário é de 2 a 2h50. E isso é sempre avisado, olha, eu sou pontual, eu não atraso, não. Mas já é. O horário é seu, você faz com ele o que você quiser. Pode até chegar atrasada, mas eu não vou atrasar outras pessoas por sua causa. Mas isso com muito amor, rindo, né? Eu não fui carrancuda com ela, né? Eu estou fazendo aqui uma reparação parental. Saibam disso. A reparação parental inclui fazer esse tipo de intervenção. Ela saiu branca, assim, ela ficou meio chocada. No entanto, nunca mais atrasou. E quando, por acaso, acontecia alguma coisa, o trânsito, não sei o que, ela avisava milhões de vezes para eu esperá-la. Entendem o quanto isso é importante? Que a gente não pode ficar sem graça de fazer esse tipo de intervenção ou de cobrar a sessão. Porque essas pessoas geralmente são manipuladoras. São manipuladoras. Uma coisa também que acontece muito em consultório, para quem tem arrogo, grandiosidade, né, geralmente são narcisistas, é a pessoa querer te colocar na parede. Colocar o seu saber, dizer que ele sabe mais do que você. Então, a gente tem que ficar ali, como eu, firme na paçoca. E mostrar quem é que tem, pelo menos ali naquele momento, quem estudou para estar ali, que é você. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para quem tem esquemas nesse domínio na atuação no consultório, porque eles podem atropelar a gente. Eu não sei, tem aqui uma pessoa que fala que... Eu sei quem é a pessoa, só não vou falar o nome porque eu estou gravando. Fala, o meu paciente atende ele vem para a sessão sem camisa. Tem limites prejudicados. Esse menino, ele não respeita o outro, não é verdade? Então, a gente precisa dar limite. Precisa. A outra falou, ele está sempre bebendo quando está na sessão. Não, se você estiver bebendo, eu não vou te atender. São coisas que a gente precisa dar contorno, porque esse sujeito geralmente está absolutamente esparramado na vida, né? Não tem essa definição, não olha para o outro, e não olha para o outro simplesmente porque ele não foi olhado. Se não foi olhado com atenção, ele não foi
amado, porque o não é parte do amor, não é, gente? Dizer não faz parte do ato amoroso. Mas aí eu lembro de uma paciente que me disse assim, eu cheguei lá na creche e disse para a professora lá, sei lá, a menina que trabalhava na creche, você pode fazer qualquer coisa com meu filho, menos dizer não. Oi? Foi isso que ela disse quando ela chegou na escola. Quer dizer, é fato que esse menino, dependendo do temperamento dele, porque vocês sabem que não é só o ambiente, né? É o temperamento. Dependendo do temperamento dele, ele pode se tornar um arrogante e ter autodisciplina e autocontrole insuficientes. Tá? Sobre isso, sobre limites prejudicados, é um esquema mais, é um domínio mais simples para mim, né? Eu considero mais simples. Tem alguma dúvida? Porque senão eu vou passar logo para a orientação para o outro, mas eu preferia falar na próxima aula, porque esse domínio, sim, tem panos para manga. Então, eu queria abrir para saber se vocês querem conversar, falar sobre alguma coisa. Adriana? São esquemas que eu chamo de Nutella. Não são esquemas, assim, porque são respostas, né? Ou a privação emocional, porque a privação emocional, ela causa também autocontrole e autodisciplina insuficientes, porque você não está dando o amor genuíno, né, Márcia? Né? Merecimento, quanto a autocontrole e autodisciplina insuficientes, porque você não está dando o amor. Quer dizer, não está dizendo para o cara, para o carinha, né? Para o garotinho, para a garotinha, porque são pessoas pequenas, né, Márcia? Então, eles são esquemas secundários porque vêm em resposta a esses esquemas mais fundamentais. O abandono também pode causar autocontrole e autodisciplina insuficiente. Por quê? Se não tem um sujeito ali, né? Tanto a privação emocional quanto o abandono. O emaranhamento também, né? Porque deve ter emaranhamento, né? Extensão. Eu vou dar para ele. É como se esse filho viesse para curar as feridas dela. Né? Uma menina amada, extremamente amada, ou seja, ela não foi, então ela tenta fazer isso com o menino. Vai dar errado. Márcia, para fazer uma intervenção aí, porque senão, se você faz uma intervenção muito contundente, a pessoa vai embora. Teoria da curvatura da vara. Quer dizer, a vara dela foi entortada para um lado e ela está entortando para o outro radicalmente, para ver se vai para o meio, entendeu? Mas vai dar errado. A gente vê isso. A gente vê isso no consultório. Não é tudo. E é a dedicação exclusiva, pelo que eu estou entendendo, né? Dedicação exclusiva a ele. Aí é aquele tipo de mãe que vai dizer, mas eu fiz tudo por você. Mas eu larguei a minha vida para, sabe? E vai envelhecer, ele vai crescer, né? Vai ter a vida dele, se Deus quiser. Ele vai ter lá as coisas dele. E ela vai ficar como? Sem sentido. E essa intervenção é importantíssima, porque aí você está fazendo uma reparação, né? Aí você faz uma reparação, tem que ter limites. E é isso que eu falo, a gente só atende criança, né, Mar? De 30, de 50, de 60, todos vêm crianças vulneráveis, não é? Quando aparece para a gente, aparece no modo criança. E a gente tem que atuar, a reparação parental inclui isso. A nossa postura diante do paciente, né? Quando ele se mostra, por exemplo, sem limite.